Olá, pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso 13º dia aqui de reflexão. E hoje a gente fala sobre a postura de adoração que Deus espera de nós. A gente falou sobre essa amizade, né, que precisa ser sincera acima de tudo. E a postura de adoração, ela tem relação não só com o desenvolvimento dessa amizade, né, os momentos que a gente tem na presença de Deus, mas ele fala sobre uma postura que é como um estilo de vida, né, uma coisa que você não assume essa posição somente enquanto adora, mas enquanto você está fazendo qualquer coisa da sua vida, né? É, e aí, Deus fala que Ele quer a gente por inteiro, né? Não tem como a gente se comprometer timidamente ou fazer uma obediência parcial daquilo que Ele quer. Ele quer a nossa essência, né? E aí ele fala assim, não adianta você cantar uma música se você não tá conectado a Deus. Muitas vezes a gente está conectado à própria música, aos nossos sentimentos e não necessariamente aquilo que Deus tem para oferecer para nós. Às vezes a gente quer selecionar de Deus aquilo que a gente quer dele. E através da palavra, a gente conhece o verdadeiro Deus. Quando a gente quer Ele, a gente quer por inteiro, né? Seja Ele como Salvador, como Pai, como amigo, seja Ele como aquele que corrige, né? Aquele que disciplina. Então, não tem como a gente fazer nada pela metade quando a gente diz sobre a nossa fé, né? E Deus diz, inclusive, assim, que tem diversas formas de adorar a Deus. Quando Ele cria uma pessoa que ela tem um estilo mais intelectualizado, ela acessa Deus através do estudo, né? Através da interiorização de sabedoria, né? Aquilo que aprende sobre Ele. Quando a pessoa é mais contemplativa, ela adora fazer uma celebração, né? Oferecer algo, né? Um formato de festa para Deus. Quando a pessoa ela é mais tradicionalista, ela precisa de um certo ritual, né? Da liturgia da palavra. Os ativistas combatem o mal e as pessoas, os misericordiosos são aqueles que vão chegar a Deus através do bem que Ele oferece para as outras pessoas. Então, às vezes, a gente também acaba se esforçando pelo lado errado. Se eu tenho uma postura de acessar a Deus através daquilo que o meu espírito pede de Deus, eu preciso seguir essa linha e não necessariamente fazer algo porque você vê os outros fazendo e acha que aquilo vai fazer você acessar a Deus. Você precisa encontrar o teu estilo, a tua forma, porque Ele tem acesso à tua essência, né? Então precisa ser, acima de tudo, a forma mais sincera e conectada. Um dos aspectos que eu li ali e me chamou muita atenção, que fala, não basta a gente ser sincero, né? Tem que ser uma sinceridade e ela tá conectada com a verdade. Porque às vezes, sinceramente, nós estamos errados na forma em que a gente pensa. E então, isso nos coloca numa postura de humildade, né? E de entender que a verdade de Deus diz pra gente o que Ele espera de nós. Quando a gente se doa por inteiro, a gente é capaz de ir se liberando desse ego, né? E de acessar Deus somente pela parte que nos agrada e nos reflete de bem, porque Ele conhece aquilo que a gente precisa. Então, a gente precisa não só ser sincero e humilde, né? Para entender que aquilo que Deus tem para oferecer para nós e aquilo que Ele espera da nossa transformação, né? Eu vejo essa relação como
uma relação muito mútua e recíproca, né? Você precisa dar total liberdade, aval, né, para que Deus acesse o nosso coração e faça essa transformação. Outro ponto que eu achei muito interessante que ele diz aqui sobre os estilos de adoração, né, é que a gente, além da sinceridade, né, de ser meditativo, porque precisa de pleno entendimento, você precisa estar ali com a plena apreciação daquele momento diante de Deus. Então, quer dizer, não adianta eu me pôr de joelhos aqui e repetir uma série de coisas se eu não estou fazendo isso, se eu estou fazendo isso de uma forma automática. Não adianta eu ficar aqui 40 dias fazendo uma reflexão e, de repente, o momento que eu tô conectada com isso é esse aqui. O anterior eu fazer esse vídeo que eu tô lendo e tal. Eu preciso levar disso daqui para fora. Não adianta eu ir para missa e durante a missa eu estar conectada ali com o sermão, com as músicas, sentir a presença de Deus, se da porta para fora da igreja eu não assimilo esse mesmo sentimento de adoração, né? E outra coisa que eu achei muito interessante é que a nossa postura de adoração precisa ser prática. E o que isso quer dizer? A gente precisa de tempo, espaço, ordem. Isso, na prática, vai exigir um certo custo, né? No sentido de energia e de esforço seu, né? Então, você precisa se doar realmente, né? Não tem como você se poupar de custos que a adoração vai exigir de você, né? De novo, a gente volta nessa mesma situação de você abdicar de coisas que você gostaria, né? E seguir Deus parcialmente. E que essa postura de adoração, ela exige do nosso corpo. Enquanto o nosso corpo é habitado por um espírito, que é o que é conduzido por Deus, a gente precisa do nosso corpo para manifestar o nosso espírito. Então, não adianta a gente pensar, estou ali de coração, né? Se o meu espírito está dedicado a isso, então o meu corpo também precisa estar pagando, né, por essa escolha, né, por esse compromisso de agradar a Deus, né, seja pelos jejuns, seja qualquer situação que a gente proponha, né, para o nosso corpo de sei lá, cumprir alguma meta, né? O nosso corpo também precisa estar envolvido nisso. Não tem como você treinar somente o seu coração, somente a sua mente. O seu corpo também precisa entrar nessa jogada e também obedecer a Deus, né? Para a gente não cair nas armadilhas que são as armadilhas do conforto, dos prazeres, dos vícios. Então, olhando para isso, né, dessa forma, fica muito nítido e muito claro tantos pontos que a gente tem de melhoria. Eu, inclusive, coloquei aqui uma lista de várias circunstâncias em que eu posso me dedicar muito mais, né, em que o meu comprometimento pode estar muito tímido, a minha obediência parcial, porque um Deus de verdade é um Deus integral, né? É um Deus por completo. E aí que surge a palavra devoção, né? Devoção é você se entregar por inteiro e é você se entregar a esse Deus completo, de verdade, que é apresentado através da Bíblia para nós, com as suas qualidades que nos fazem muito bem e com as qualidades que buscam exprimir de nós o nosso melhor e exigem esforço, conexão, exigem também a nossa integralidade, a nossa entrega por inteiro. Eu espero que ao longo desses últimos dias você já possa estar sentindo diferenças
na sua postura de adoração. Eu sei que tem muita coisa que a gente precisa melhorar, né? Esse processo de desenvolvimento espiritual, eu acredito que não exista fim para esse processo de transformação, mas que cada vez mais você esteja comprometido com esse estilo de vida e com algo que é essencial para que a nossa vida tenha propósito, porque acima de qualquer coisa, nós fomos criados para adorar a Deus. E se esse processo está impedido por qualquer motivo, nada faz sentido, nenhum outro propósito pode vir à luz. Então, eu acredito, né, e o autor aqui desse livro está apresentando que a gente precisa, né, exercer todas essas coisas para simplesmente identificar o nosso propósito. Então, talvez você também estivesse esperando que ao longo dessas reflexões a gente trabalhasse propósito de uma forma completamente diferente, né? E veja, são tão simples, né? As indicações que o autor faz pra gente sobre aqui a gente precisa se conectar, né? Qual é a nossa essência? Qual é a nossa necessidade mais primária? E estamos todos aqui. Se você ainda não sentiu esse comprometimento, se você tá fazendo esse movimento dos 40 dias e você não se conectou com essa causa, eu sugiro que você até não faça no automático, sabe? Busque de repente um outro passo. Qual será que é o meu estilo de adoração? Porque a partir dessa leitura eu tenho a plena convicção de que acima de tudo a gente precisa estar seguindo essa linha da sinceridade, né, para ter conexão e presença com Deus. Então, se esse caminho, né, que a gente está trilhando aqui não conectou o teu espírito com o Espírito de Deus, talvez você também possa buscar outras formas, mas acima de tudo não desista, porque como a gente falou ontem, Deus está ansiosamente procurando pelos filhos dele e com certeza você está nessa lista. Então fiquem todos com Deus, com muito carinho, Simone.